escolher o que pode levar para o brunch e vamos ter ali uma manhã abençoada na presença do Senhor. Eu descobri que é o mesmo dia do primeiro jogo do Brasil, né? Então, mas é sábado também, né? Então tá, Ali, desculpa, a gente vai estar na sua casa. Mas é de tarde? Ah, então tá bom, tá bom. Quando o pastor Thomas voltar, acho que a gente podia marcar de assistir o jogo do Brasil juntos, né? Só falo isso. Mas nos próximos jogos, em nome de Jesus, vai dar certo, gente. Mas enfim, estaremos juntas, mulheres, 10 horas da manhã, nesse sábado. E Front Teens está chegando finalmente o nosso Summer Camp. Cacau e Bia, vamos melhorar, vamos de novo. Vai, está chegando o nosso Summer Camp. Muito bom. Ok, está chegando o nosso Summer Camp, que vai ser sem ser sábado já o próximo. Ou seja, quinta-feira que vem não teremos culto, porque estaremos com os adolescentes em Cocoa Beach. Então, quinta-feira que vem não teremos culto. E lembrando também que no final desse mês, no último sábado, nós teremos o nosso batismo e o nosso Family Day, dia 27, às 10 horas da manhã. E nós ainda vamos confirmar as informações de como vai ser tudo, mas vai ser no dia 27 de manhã. Nós vamos fazer o nosso batismo e depois vamos ter o nosso Family Day. Já marque na sua agenda. Tendo dito tudo isso, quero convidar você a ficar de pé. Se você tiver um envelope perto de você, levante um envelope, levante suas mãos. Vamos entregar as nossas ofertas, os nossos dízimos ao Senhor. Feche seus olhos, levante seus envelopes, suas mãos e vamos orar. Senhor, obrigado pelo privilégio que temos de estarmos na Tua casa, pelo privilégio que é louvar ao Teu nome. Obrigada, Senhor Deus, pelo privilégio que é trazer a oferta e o dízimo na Tua casa. Senhor, nos ensina todos os dias, Senhor Deus, a termos gratidão e alegria, Senhor, de trazer a oferta e o dízimo à casa do Senhor. Que bom que é saber, Senhor, que confiamos em Ti e não na economia. Que bom que é saber, Senhor, que confiamos em Ti e não nas nossas próprias forças. Porque é o Senhor, Deus, que provê, é o Senhor que nos dá saúde, é o Senhor que nos dá ânimo. Então, Senhor, obrigada, porque o Senhor tem nos dado tanto. E nessa noite entregamos a Ti as nossas ofertas, entregamos a Ti os nossos dízimos. Eu te peço, Senhor, por cada casa aqui, Senhor, provê pela Tua misericórdia e graça. Abre as portas, multiplica, transborda, Senhor, porque o Senhor é bom e fiel. Te honramos, Senhor, com essas ofertas. Te honramos, Senhor, com esses dízimos. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. A Kátia vai estar coletando as ofertas e os dízimos. Você pode se assentar e as crianças podem ir para as suas aulas. Pode ir lá, Victor. Amém. O Victor está dando a ofertinha dele. Vai lá, Victor. Ainda dá tempo. Amém. Eu ia perguntar qual é o livro que a gente está estudando, mas eu já vi que já está na tela, então eu não vou perguntar. Mas alguém lembra qual foi o capítulo que a gente parou? Vai ser difícil. Foi o 13. Nós terminamos. Hoje nós vamos ler sobre o 13 ao 16. Quem é que falou? Pastor Samuel? Não, foi a mãe do pastor Samuel. É mole, Simone. Agora, quando você acerta, estão falando que a culpa é do seu filho. Mas vamos lá. Amém. Mas também, né? Pastor Miguel. Desculpa. É como chamam. Desculpa. Eu acabei de expor aqui como chamam o Samuel. Me perdoa. Senhor, me perdoa. Ainda tá na live. Deixa quieto. Esquece o que eu falei, gente. É pastor Samuel. Mas Deus é muito bom. Hoje nós vamos estar finalmente terminando o livro de Romanos e nós vamos ler do capítulo 13 ao 16. É claro que a gente vai ler alguns versículos, vamos entrar em alguns assuntos, porque Romanos é uma carta muito rica. Quando a gente estava fazendo a programação das cultos de quinta-feira, a ideia era ficar em só algumas quintas-feiras em Romanos, mas não deu, porque Romanos é uma carta tão rica que a gente realmente precisa parar e refletir sobre ela. Então já abre a sua Bíblia em Romanos 13, só vamos ler sobre Romanos. Então já deixa a sua Bíblia aberta em Romanos 13, que nós vamos passar por Romanos 13, 14, 15 e finalmente chegaremos no 16. No começo de Romanos 13, só uma pincelada, tá? Quando Paulo ele vai falar sobre... Só para a gente entrar no contexto. Paulo vai falar sobre o respeito pelas autoridades. Pastor Thomas falou sobre isso um pouco no último culto, então eu não vou ficar muito aqui. Mas quando Paulo fala sobre a gente respeitar as autoridades, isso é algo que precisa ser muito claro em nós, porque é algo que às vezes é muito difícil. Nós precisamos orar pelas autoridades, né? Isso significa que a gente vai obedecer tudo que o governo fala? Claro que não, porque a gente obedece de acordo com a palavra do Senhor.
A gente vai ver que os discípulos, em todos os momentos, os discípulos, eles respeitavam aquilo que era do governo, dar a César o que é de César, mas quando entrava sobre algo que vinha contra o reino de Deus, eles se posicionaram muito bem, tanto que muitos morreram por causa disso. Tá? Então, quando a gente fala sobre a respeito das autoridades, a gente precisa orar pelas autoridades, a gente precisa clamar pelas autoridades. Vamos ser bem sinceros que realmente as autoridades desse mundo, hoje em dia, a gente precisa clamar e clamar muito por elas, porque tá difícil. E a gente clama, a gente ora por eles. Mas a partir do momento também que entra no nosso território, em que eles vão de encontro à palavra de Deus, nós precisamos nos posicionar. A gente tem como exemplo Jesus e os apóstolos. Eles respeitaram tudo que era algo que não fosse algo pessoal, que entrasse ali na Bíblia, mas aquilo que vinha de encontro ao que a Bíblia diz, eles se posicionaram muito bem. Mas a verdade é que a gente vive num mundo corrompido e está cada vez mais difícil, né? A gente viver aqui de acordo, e a gente nem pode viver de acordo com as regras desse mundo, mas cada vez mais difícil para nós como cristãos vivermos debaixo desse governo. Mas por isso que a Bíblia é tão linda, e eu acho tão linda a resposta de Jesus também. Sempre quando eu falo dessa passagem do governo, eu lembro da resposta de Jesus, onde eles perguntaram para Jesus, para tentar ver se Jesus caía na armadilha, o que a gente faz com os impostos, e Jesus deixa muito claro: dá a César o que é de César. O que é desse mundo, queridos, é desse mundo. O que é desse mundo, a gente respeita até o momento que não vai de encontro à palavra de Deus. A gente faz o nosso melhor. Esses dias mesmo eu estava conversando com a Suzy, e a Suzy falando sobre algumas questões lá de regras que mudaram no Brasil, e a Suzy falando: pastora, a gente quer estar certo, né? Ela e o Carlinhos estavam conversando, a gente quer estar certo diante do Senhor. E a verdade é essa: a gente precisa sim pagar os nossos impostos, nós precisamos sim ir de acordo com a lei, porque nós precisamos ser bons cidadãos. Quem é crente de verdade é bom cidadão. Quem é crente de verdade sabe sim respeitar as leis. E a gente precisa sim respeitar as autoridades, mas quando entra e quando vai de acordo com a palavra de Deus, nós precisamos nos posicionar, e muito bem posicionados. Primeiro a gente obedece o Senhor, e depois o resto, aí depois que vem o governo, as autoridades e tudo mais. Mas antes a gente obedece ao Senhor. Mas aí Paulo fala rapidamente sobre as autoridades, e depois ele vai entrar nos assuntos, que é um dos assuntos que eu mais gosto de falar, ainda mais do jeito que ele escreve em Romanos, que é Romanos 13, de 8 a 10. Eu queria ler com você. E o tema, não sei se a sua Bíblia tem esse tema, mas eu acho esse título muito bonito que vem antes, que fala: o amor satisfaz as exigências de Deus. Pelo menos esse era o tema que estava na minha Bíblia. O amor satisfaz as exigências de Deus. Romanos 13, de 8 a 10. Diz assim: não davam nada a ninguém, a não ser o amor de um pelos outros. Pois aquele que ama ao seu próximo cumpriu a lei. Pois estes mandamentos: não adultere, não assassine, não furte, não cobice, e qualquer outro mandamento, todos se resumem nesse preceito: amem ao seu próximo como a você mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo. Portanto, o amor é o cumprimento da lei. Eu acho tão lindo saber que a Bíblia, que é o nosso manual de como a gente precisa viver, ela nos fala que a base de tudo é o amor. Os mais importantes princípios e os mais importantes mandamentos é amar ao Senhor com todo o nosso coração, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa alma. E logo depois é amar o próximo como a si mesmo. Que lindo é a gente poder falar, né, que a nossa base que é seguir a Bíblia, deixa claro que nós precisamos amar. Que mandamento importante é amar ao próximo. A verdade é que o amor mudaria tanta coisa. O amor de verdade, o amor realmente genuíno. O amor genuíno que só pode vir de Deus, porque fora de Deus não é amor. Então o amor que vem de Deus realmente transformaria muita coisa. Imagina se todos nós, né? Imagina se todo mundo à nossa volta amasse o próximo como a si mesmo, como as coisas não ficariam diferentes. Eu estou escrevendo uma dissertação sobre a teoria do apego. E às vezes eu falo sobre ela aqui porque é algo que eu estou estudando bastante ultimamente. E aí fala sobre a teoria do apego, que é exatamente essa teoria que tem de que como um bebê nasce, ele nasce com esse anseio, né, de se conectar, de receber amor. E a partir do momento que esse bebê não recebe tanto amor, a gente vai ver que o próprio cérebro dele começa a desenvolver de forma diferente por causa de tanto estresse, por causa de tanto hormônio de estresse que é desenvolvido ali. E a gente vai começando até a nossa forma de se relacionar vem dessa teoria do apego, de como a gente realmente recebeu o amor, ou como, não é nem sobre amor, mas como a gente recebeu
como realmente os nossos caregivers, as pessoas que cuidaram de nós, nos deram afeto e realmente conseguiram ali dar as nossas necessidades e cumprir com as nossas necessidades. E é muito interessante, porque quando você vai estudando, né, como o amor e um bom relacionamento seguro afeta o cérebro de um bebê, é muito interessante, porque você vai olhando que a partir do momento em que aquele bebê se sente seguro, aquele bebê começa a explorar a sua volta. Aquele bebê começa a se sentir seguro para explorar. Aquele bebê começa a se sentir seguro porque ele sabe que quando ele voltar, o pai ou a mãe ou quem cuida dele, às vezes não são pais e mães, mas vão estar ali presentes. Ele se sente seguro para ir. Muitas vezes a gente vê aquela criança que tem medo de uma pessoa estranha e a gente fala assim, nossa, que bebê mal educado. Vai lá, dá um beijinho na sua tia. E na verdade aquele bebê ali só se sente seguro com os pais e às vezes é assim mesmo que precisa ser. E ele pode sentir estranho, é estranho para ele aquela pessoa e aí ele não vai gostar muito, mas aí a partir do momento que os pais dão uma segurança para ele, vai meu filho, essa pessoa é segura, aí sim essa criança vai desenvolvendo ali aquela segurança com aquela pessoa e esse é o processo normal. Muitas vezes a gente vê aquela criança que vai com todo mundo e aí a gente precisa, opa, tem alguma coisa aí que a gente vai precisar explorar um pouco mais. Mas é interessante quando a gente vê sobre a teoria do apego, quando a gente estuda o que acontece no cérebro, porque essa teoria não é uma teoria. Essa teoria existem diversos estudos sobre os estudos de neurociência. E é muito interessante, porque uma coisa que eu sempre tiro disso é como o amor transforma o nosso cérebro. Como o verdadeiro amor, a verdadeira segurança. Sabe aquela pessoa assim, que para um bebê que traz aquela segurança e aquele bebê vai lá e ele explora. Já viram a criança quando começa a explorar? Fica olhando para trás, vai mais um pouquinho, olha para trás para ver se ele está ali. E aí a gente vai deixando e a partir do momento, chega um momento que a criança já consegue explorar sozinha e a gente vai vendo aquela criança se desenvolvendo. A verdade é que eu já atendi gente com 15 anos que o cérebro tinha idade mental de 7. E não era doença mental, era trauma. Era porque essa criança nunca recebeu um apego seguro o suficiente para que esse cérebro se desenvolvesse. Então é muito interessante, porque quando a Bíblia fala sobre amar o próximo, quando a Bíblia fala sobre cuidar do próximo, quando a Bíblia fala sobre amar o próximo como a si mesmo, e a Bíblia nos ensina sobre o amor, gente, isso transforma os nossos cérebros, isso transforma a nossa sociedade, isso transforma tudo à nossa volta. E aí a gente fala, mas é muito difícil aqueles que nunca receberam amor amar. E realmente é. Amar de verdade, aqueles que nunca receberam amor, é muito difícil. Mas é por isso que quando a gente vai para a Bíblia, o que a Bíblia fala? Ele nos amou primeiro. Então, muitas vezes, a pessoa pode até não ter recebido o amor que necessitava, talvez, da casa ou das pessoas à sua volta, mas se tem um que é o nosso apego seguro, que nos dá esse amor, é o nosso Deus. E a partir do momento que Deus nos ama, não temos mais desculpa para não amar. Porque uma coisa é quando a gente fala no mundo, mas eu não sei amar porque eu não fui amado. Mas a partir do momento que a Bíblia declara que nós somos amados, que a gente recebe esse amor, que a gente entende esse amor, que a gente vive nesse amor, não há mais desculpa para a gente não amar o próximo. Muito cristão fala assim, eu não sei amar, eu não sei lidar. Mas é porque na minha casa sempre foi assim, é porque as pessoas sempre foram assim comigo. Queridos, a fonte do amor entregou Jesus Cristo, a fonte do amor mora dentro de nós. Então, sim, é possível a gente amar, mesmo que nós tenhamos aí uma história complicada, mesmo que tenhamos aí temperamentos difíceis, a gente ainda pode amar. E é por isso que Deus fala, ame a Deus com todas as suas forças. Porque a gente sempre fala só, ama o Senhor, né? Mas ame o Senhor com todas as suas forças, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento, com todo o seu coração. E aí sim, ame ao próximo como a si mesmo. Não tem como a gente amar o próximo de verdade se a gente não recebe o amor da fonte, se a gente não ama ao Senhor com todas as nossas forças. Primeiro a gente ama a Deus, depois a gente ama o próximo. Com o amor que a gente recebe de Deus, a gente aprende a se amar, né? Porque se a gente não se ama, como é que a gente vai amar o próximo como a si mesmo? Então a gente recebe esse amor de Deus, a gente se ama porque Ele nos ama. E aí sim agora nós vamos e amamos o próximo. Mas quando a Bíblia fala de amor, é um amor genuíno. Ele fala sobre amar o próximo, a importância que é o amor. Eu acho lindo, porque Paulo, sempre quando ele escreve as cartas para as igrejas, e tem momentos que ele é muito durão e muito sincero, e tem que ser mesmo, mas tem outros momentos que ele fala sobre a importância do amor. E ele vai falando sobre o amor. E a gente tem lá a carta linda de Coríntios 13. E ele vai falando lá sobre o que é o amor. Eu acho muito lindo, porque a base de tudo que Paulo fala é se amem. O que Paulo está falando aqui, olha, se vocês se amassem, se a gente realmente amasse o próximo, a gente não adulteraria, a gente não mataria. Por isso que ele fala
fala que o amor cumpre a lei. Porque se a gente ama o próximo, a gente não faz tudo aquilo que a lei fala pra gente não fazer. E aí ele fala, com o amor é a base de tudo. Mas aí em Romanos 13, 11 a 14, ele continua falando sobre a armadura da luz e como a gente precisa viver. Ele fala assim: façam isso compreendendo o tempo em que vivemos. Chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. A noite está quase acabando, o dia se aproxima. Portanto, deixemos de lado as obras das trevas e revestimos da armadura da luz. Vivamos decentemente como a luz do dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidade sexual e devassidão, não em desavença e inveja. Ao contrário, revistam-se do Senhor. Olha que lindo que ele fala. Revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem pensando em como satisfazer os desejos da carne. Paulo vai e ele fala sobre amar o próximo e depois ele fala isso, sobre compreendemos o tempo que vivemos, está chegando a hora, acordem. Eu tinha esquecido do quanto eu amo esse versículo, eu estava lendo ele de novo e eu estava refletindo sobre ele e falo, gente, como eu amo esse versículo. Eu lembro que a gente fez um camp só sobre esse versículo, sobre despertar do sono, que muitas vezes a gente, quando Paulo está falando sobre o sono, ele está falando exatamente sobre esse momento em que a gente se acostuma, sobre esse momento que parece que a gente entra no padrão ou que a nossa fé não está ali realmente firmada e clara em Jesus Cristo, e ele fala sobre se despertar do sono, não dá mais para perder tempo. E ele fala, deixa muito claro, a gente precisa se vestir de Jesus Cristo, a gente precisa se vestir, e ele fala da armadura da luz. O sono representa essa dormência espiritual. É muito triste a gente ver crente que está dormindo. E quando Paulo está falando aqui, vamos lembrar, ele está falando para a igreja. E é muito triste a gente ver crente que está dormindo, seja fisicamente na igreja, ou seja espiritualmente. E aí já está tudo bem, gente, todo mundo fica cansado, mas aí a gente acorda rapidinho. A pessoa do seu lado fala assim, olha, se eu dormir, você me dá uma cutucada. Mas é muito triste a gente ver crente dormindo com essa dormência espiritual. Aquele crente que realmente não entende o poder que habita dentro dele, a importância dele viver de forma diferente. E quando a gente se amolda aos padrões desse mundo, a gente vai se acostumando e a gente realmente não vive de acordo com a palavra do Senhor. E Paulo fala sobre uma coisa que eu acho muito interessante também, que ele fala o tempo inteiro sobre a urgência da gente pensar na salvação. A gente vive essa vida pensando em muitas coisas. Como é que vai ser o trabalho amanhã? Como é que eu vou lidar com isso? Como é que vai ser o evento de sábado, como é que as coisas vão acontecer. Meus pais agora estão nesse processo de mudança, como é que vai ser, onde vai ser. E aí a gente vive sempre preocupado em como vão ser as coisas. Mas a verdade é que Paulo fala, olha, foca na salvação. As outras coisas vão acontecer, mas Paulo tem todo momento, ele fala sobre a urgência da gente viver pensando na salvação. Tanto que ele fala, olha, agora está mais perto do que quando você se converteu. É basicamente isso que ele está falando. Olha, agora Jesus está voltando, está mais perto do que quando você se converteu. E a gente precisa viver pensando na volta de Jesus. Porque se a gente não vive pensando na volta de Jesus, a gente dorme. Você entendeu? É isso que Paulo está falando. Olha, desperta. Pensa na salvação. A salvação está próxima. Ele está voltando. E a gente precisa viver essa vida pensando na nossa salvação, pensando na volta de Jesus. Porque se a gente pensa na volta de Jesus, queridos, muita coisa que a gente quer fazer, a gente não faz. Muita coisa que a gente quer falar, a gente não fala. Muita coisa que a gente quer assistir, a gente não assiste. E ele fala sobre a noite, sobre a armadura da luz, e a noite representa exatamente esse tempo maligno que a gente vive hoje em dia, essa escuridão que está lá fora. E ele fala sobre sermos diferentes, sobre termos uma armadura de luz, sermos fortes na luz que vem de Jesus Cristo, que vem do nosso Senhor. E a gente viveria muito diferente se a gente tivesse essa urgência da salvação o tempo todo na nossa mente, o tempo todo no nosso coração. Porque, infelizmente, muitas vezes nós adormecemos. A gente esquece que a gente precisa estar vigilante. Uma das passagens que eu mais gosto da Bíblia sobre isso, que é quando Jesus conta sobre as parábolas das 10 virgens. E ele fala exatamente sobre isso. A parábola é exatamente sobre isso. O noivo estava demorando a chegar, e aí elas estavam dormindo. Quando acordaram e avisaram, olha, o noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo, ele está chegando. A gente vai ver lá aquelas 5 prudentes que estavam com o óleo preparado, enquanto aquelas 5 que não eram prudentes estavam lá, e elas precisavam de óleo, e elas pedem para pegar um pouco do óleo delas e falam, olha, compre o seu próprio óleo. E quando elas foram sair para comprar o óleo, o que aconteceu? O noivo chegou. E aí elas entraram? Não. E é muito triste porque logo no final dessa passagem Jesus fala, portanto, vigiem, porque vocês não sabem a hora nem
o dia. Nós precisamos viver exatamente com o nosso óleo preparado todo dia. Sabe, às vezes a gente faz aquela coisa e fala assim, amanhã eu me endireito. Amanhã eu conserto. Tem uma regra lá em casa que eu e o Thomas a gente sempre faz. Que é, já contamos aqui na igreja, a gente não dorme brigado, queridos, porque se a gente dormir brigados, é mais complicado depois no dia seguinte. Então, uma regra que a gente faz lá em casa é, a gente não dorme brigados. E é muito engraçado, porque tem vezes que eu quero dormir brigado, sabe aquela coisa assim, eu não quero falar. E aí o pastor Thomas fala assim, se Jesus voltar, você vai se arrepender. Aí eu falo assim, nossa, ele ainda joga Jesus nessa história. Aí eu começo a rir, ele fala assim, se Jesus voltar, você vai se arrepender de não ter me dado um beijinho pra dormir. Porque às vezes a gente até se dá certo, conversa, mas aí no final fala, tá bom, boa noite. Se Jesus voltar, você vai se arrepender de estar assim. E é verdade, a gente precisa parar para pensar. É claro, queridos, que a gente tem a nossa salvação em Jesus Cristo. É claro que o nosso Espírito testifica que nós somos salvos. Mas a verdade é que a gente precisa parar para pensar. Como é que está a minha vida? Se eu estou alerta realmente com o meu óleo preparado? Porque quando eu ouvir falar que o noivo se aproxima, eu não tenho tempo de comprar mais óleo. Eu não tenho tempo de ficar jejuando mais. Eu não tenho mais tempo de ficar orando, fazendo vigílias e vindo para a igreja. Até porque, em nome de Jesus, se você chegar aqui na igreja, não vai ter mais ninguém, porque todo mundo vai estar no céu. E a gente precisa entender isso, porque quando a gente entende que a gente precisa viver nessa vigilância, que é o que Paulo sempre fala, olha, preste atenção, olha, vigia, olha, corrige, olha, se acerta, ele está vindo, ele está chegando, ao ponto de Paulo realmente acreditar que Jesus estaria ali, enquanto talvez ele estivesse vivo, ou que muitos ainda estivessem vivos, porque a urgência era tão grande, a vontade de ver Jesus era tão grande, em que eles se acertavam, faziam o que tivesse que fazer, eles se ajudavam, porque no final das contas o mais importante era chegar no céu. A minha oração é que a gente seja uma igreja em que o mais importante é chegar no céu. É claro que a gente se ajuda a sobreviver nessa terra, a gente se ajuda, a gente vai se amando, a gente vai se ajudando, mas no final das contas, querido, o mais importante é a gente chegar no céu. Aqui nunca vai ser aquele tipo de igreja em que a gente vai ignorar que quando a gente sabe, né? Que você está pecando, ou que tem alguma coisa errada, alguma forma vai ser falada, e não é para julgamento, não. Até porque depois a gente vai falar sobre julgamento, que Romanos fala sobre isso também, mas é para ajudar, porque no final das contas o mais importante não é ter uma igreja superlotada, é a gente ter um céu superpopulado, é a gente realmente realmente lotar o céu. Eu acho lindo que desde sempre Deus fala algo. O pastoral e a pastora Elane estão aqui para comprovar sobre a nossa igreja. E ele fala que por mais que muitas vezes pareça, né, que não tem muitas pessoas, a colheita, ela é farta. A colheita é farta. As pessoas realmente são crentes, são fiéis ao Senhor, e a colheita é farta. Sabe o que eu acho muito triste? É muitas vezes a gente vê um monte de gente crente, mas será que realmente essas pessoas estão com o seu óleo ali preparado? Será que realmente essas pessoas vivem ali no seu coração com a urgência da salvação? Nós não sabemos a hora, não sabemos o dia. O que nós sabemos é que ele vem. O que nós sabemos é que nós precisamos estar preparados. O que nós sabemos é que a urgência da salvação precisa estar no nosso coração, e nós precisamos estar prontos. A gente não pode dormir. Ele fala, a noite está quase acabando, o dia se aproxima, portanto, deixem de lado as obras das trevas. O que são as obras desse mundo comparado à glória que nos é esperada? E ele fala, portanto, deixem de lado as obras das trevas e revistam-nos da armadura da luz. O Paulo está falando, olha, essas coisas não importam, deixa para trás, se prepara, fica firme, acorda, para de dormir. Ele está chegando, o noivo está se aproximando. Se prepara o seu óleo, prepara a sua vestimenta, prepara o seu coração, prepara a sua casa, prepara, porque o noivo está chegando, e para isso a gente precisa se vestir da nossa armadura de luz, no meio dessas trevas, fazer aquilo que Deus quer que a gente faça, deixar velhos hábitos para trás e seguir em frente como salvos que nós somos. É isso que Paulo está falando aqui em Romanos. Eu acho essa passagem linda. E ele fala assim, vivamos decentemente, como a luz do dia, ou seja, tudo exposto, como a luz do dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidade sexual e devassidão, não em desavença e inveja. Ao contrário, eu acho essa parte linda, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem pensando em como satisfazer os desejos da
carne. Paulo deixa muito claro em como nós precisamos viver. Eu acho lindo quando ele fala, revistam-se de Jesus Cristo. Sabe, quando você olha para aquela pessoa e você fala assim, já sei qual é a roupa que essa pessoa está usando. Em Orlando, eu estava perguntando para as mulheres, falei assim, aí, o que vocês sugerem de eu pedir? Já que o pastor Thomas está no Rio, né? Eu falei, o que vocês sugerem de eu pedir para o pastor Thomas trazer para mim lá do Rio? E aí elas estavam conversando e tal. Havaiana, isso, aquilo. Aí teve uma moça lá, a Simone estava até comigo lá no domingo. Aí tem uma moça que falou sobre um vestido da Farm, né? Que a Farm é super famosa e tal. E elas estavam falando assim, não, porque pastor, os vestidos dessa loja, você olha, você já sabe que essa pessoa está usando essa roupa. Você já sabe que essa roupa é dessa loja. Você já sabe, é uma identidade muito forte. E quando a gente pensa, quando Paulo está falando aqui sobre a gente se revestir de Jesus Cristo, é exatamente isso. É aquela coisa de você olhar para a Suzy e falar, opa, eu não estou vendo a Suzy, eu estou vendo Jesus. Opa, eu estou olhando para a Andressa, mas eu estou vendo Jesus. Eu vejo a graça de Jesus, eu vejo o amor de Jesus, eu vejo a paciência de Jesus. É a gente se revestir de Jesus com toda a nossa força, com toda a nossa identidade, com todos os nossos valores, com todas as nossas ações. Eu quero me revestir de Jesus. Eu quero que as pessoas possam olhar e falar assim, uau, é Jesus. Não é porque nós somos, mas é porque Ele habita em mim. Ele fala que eu preciso ser imitador de Jesus. A gente precisa aprender que nós precisamos ser imitadores de Cristo. É para isso que a gente está aqui. Para as pessoas olharem para nós e a nossa vida glorificar a Deus. A glória nunca vai ser nossa. Não é porque a Pamela é boazinha, é porque ela é crente. Não é porque a Pamela sabe fazer isso. Não, é porque Deus dá para ela sabedoria. É sempre por causa do Senhor. É sempre a glória do Senhor. Mas para isso a gente precisa se revestir de Jesus Cristo. Tem um vídeo, é um comercial antigo acho que é na China ou no Japão, eu não sei, tá, gente? Porque eu também não sei ler nenhuma língua deles lá. Mas enfim, tem um comercial, e eu acho esse comercial muito interessante. É um comercial antigo que tá na internet. E é um homem que ele vai passando a vida dele. E aí ele ajuda um cachorrinho, ele dá comida pro cachorro, aí depois ele vai e dá o dinheiro para uma menina que ela tá pedindo dinheiro para educação. E aí depois ele vai e ele começa a regar uma plantinha, e aí ele vai vivendo a vida dele ali, ajuda uma senhora também a carregar uma carroça, e é uma propaganda que fala assim, o que será que ele vai ganhar com tudo isso, né? No final das contas, ele não tá ficando mais rico, porque ele tá dando o dinheiro dele, no final das contas ele não tá ficando mais forte, mas ele recebe aí algo que é muito incomparável a qualquer das outras coisas desse mundo. E eu fiquei pensando nesse comercial, que é um comercial mundano, e eu fiquei pensando, eu falei, gente, quanta gente que às vezes não segue a Jesus Cristo, acaba que às vezes é melhor nas ações ou em respeitar as pessoas do que muito crente. E está na hora da gente mudar isso. As pessoas precisam, porque o que acontece? Quando uma pessoa do mundo é boa, a glória vai para quem? Para a pessoa. Mas quando um crente é bom, queridos, quando um crente honra o Senhor, a glória não vai para a pessoa, a glória vai para Deus. E aí a gente aponta a salvação em Jesus Cristo. A gente precisa entender isso. Quando a gente faz algo, a gente não está fazendo para nossa glória. A gente não está fazendo para que a gente receba elogios. A gente está fazendo porque no final das contas a gente quer dar a glória a Jesus Cristo. Quando eu trabalho bem, quando ali eu honro o que eu tenho que fazer no meu trabalho, eu não estou só fazendo porque eu quero ganhar mais ou porque eu quero ser promovida, mas eu estou fazendo porque a Bíblia fala, seja o que for, comer, beber, seja o que eu preciso fazer, eu faço para a glória do Senhor. Então, quando estou num relacionamento, quando eu estou conversando com alguém, quando eu estou trabalhando, quando eu estou em qualquer outro lugar, eu preciso trazer a honra para o Senhor. Uma vez eu estava conversando com uma pessoa, e essa pessoa estava falando comigo sobre roupa. E eu falei, olha, a melhor passagem para eu te falar sobre roupa é a passagem que fala que, independentemente do que a gente vai fazendo, seja comendo ou bebendo, nós precisamos dar a glória ao Senhor. Se o que você veste glorifica a Deus, amém. Mas o que você veste não glorifica a Deus, está na hora de mudar. E é tudo, queridos, é tudo que a gente faz, é como a gente fala. Se a gente é crente e sai falando palavrão e xingando todo mundo, eu não estou glorificando a Deus nas minhas ações. Tudo que a gente fizer, lembre-se, nós precisamos estar revestidos de Cristo. E no momento eu não estou revestida de Pamela, no momento eu quero estar revestida de Cristo. Que o Espírito Santo possa guiar as nossas ações a tal ponto que a gente realmente use a armadura da luz, que a gente realmente se revista de Jesus Cristo. Tem uma canção que eu amo, quem me conhece sabe, já ouviu eu cantar essa música algumas vezes, e provavelmente eu já falei dela aqui também em alguma pregação. Mas é uma música que fala assim, let my children tell their children, let this be their memory, that all my treasure was in heaven and you were everything to me. Que os meus filhos contem aos seus filhos, que esta seja a memória deles, que todo o meu tesouro estava no céu e que tu eras tudo
para mim. Esse é um louvor que eu canto, e eu canto, e eu canto. E eu peço ao Senhor, porque é exatamente isso. No final das contas, que as pessoas lembrem de você revestido de Jesus Cristo. Que no final das contas, que o que as pessoas lembrem de você seja que Jesus Cristo era tudo para você. Aquela pessoa que falava de Jesus, aquela pessoa que amava Jesus, que trabalhava para Jesus, que dava tudo para Jesus. E quando no final das contas a nossa memória precisa ser: Jesus era tudo para mim. Eu estava revestida de Jesus Cristo. Eu estava com a armadura da luz, porque era assim que eu precisava viver. E é isso que Paulo fala pra gente. Eu acho lindo, porque Paulo é um grande exemplo de alguém que estava revestido em Jesus Cristo. Aquela pessoa que encontrava suas forças em Cristo. Não eram as circunstâncias, não eram as pessoas, mas era a certeza da sua salvação no seu Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a gente vê a vida de Paulo como um exemplo a ser seguido para nós. Uma pessoa revestida de Jesus Cristo. Que as pessoas à nossa volta possam olhar Jesus na nossa vida. E é isso que a gente precisa pedir. Mas Paulo vai continuar falando no capítulo 14. Ele fala sobre o perigo de criticar o próximo. Eu vou um pouquinho mais rápido sobre esses próximos capítulos. E ele fala sobre a gente amar o próximo. Ele fala sobre a gente ser revestido de Jesus Cristo e fazer as coisas certas. E agora ele vai falar sobre o perigo da crítica ao próximo. Ele começa o capítulo 14... falando sobre o julgamento, sobre o fraco, sobre o forte. A gente precisa entender aqui que Paulo está escrevendo num contexto em que aqueles judeus que estavam se convertendo, eles ainda carregavam muito das suas doutrinas, das suas ideias. Então tinha muito judeu que não comia carne, porque eles achavam que se comessem carne, eles estavam pecando contra o Senhor. E as carnes que eram consagradas a outros deuses. Então a gente vai ver aí no contexto também ali da igreja dos romanos, exatamente muitos judeus se convertendo e muito judeu criticando também os gentios, porque os gentios comiam carne. E aí entra Paulo falando sobre o perigo de criticar o próximo, sobre o perigo da gente julgar. Em Romanos 14, 13, ele fala assim: portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Em vez disso, façamos o propósito de não pôr pedra de tropeço ou obstáculo no caminho do irmão. Em vez disso, façamos o propósito de não pôr pedra de tropeço ou obstáculo no caminho do irmão. Aqui Paulo está falando sobre um discurso, né, sobre uma conversa que não era essencial. Ele fala sobre aquilo de você comer carne ou não comer carne, de você guardar o sábado, de você não guardar o sábado. E Paulo está falando: olha, se a consciência dessas pessoas não pesam, se isso aproxima elas de Deus, que assim seja. São coisas que não são antibíblicas, são coisas que não vêm de encontro às doutrinas. Mas o que Paulo está falando aqui, e ele deixa muito claro também, é que nós precisamos tomar cuidado para que a gente não seja pedra de tropeço, para que a gente não leve uma pessoa a cair. E quando fala sobre julgamento, é exatamente esse julgamento nessas coisas supérfluas, né, que infelizmente até hoje a gente na igreja carrega de diferentes formas, né, e aí a gente julga o próximo por causa de coisas: esse é crente, esse não é, esse faz isso, esse não faz, e aí a gente critica o nosso irmão e a nossa irmã. E muitas vezes a gente vai entender o que Paulo está falando primeiro, quem é você para criticar? Porque você não é Deus, é Deus que julga. E no final Paulo vai falar isso: cada um vai prestar a sua conta. Então o que Paulo está falando se pesa a sua consciência, não faça. Mas se não pesa, e você acha que você está glorificando a Deus assim, faça. Mas se pesa a sua consciência, não faça, porque no final você vai prestar as suas contas diante do Senhor. Eu não vou diante do Senhor e vou apresentar as contas da Simoni. Eu não vou diante do Senhor e vou apresentar as contas do Samuel, que de repente o Samuel, né? Mas eu não vou apresentar as contas do Samuel vão estar até bonitinhas. Mas eu não vou diante do Senhor e vou apresentar as contas do Samuel. Eu vou apresentar a minha própria conta. Eu não vou diante do Senhor e vou apresentar a conta do Thomas. Eu vou apresentar as minhas contas, quem eu fui como esposa, quem eu fui como mulher de Deus, quem eu fui como filha, quem eu fui como amiga, quem eu fui na minha vida, no meu trabalho, o que eu fiz para o Senhor no meu ministério. Eu vou diante do Senhor e vou apresentar as minhas contas. E o que Paulo está falando não julga, é Deus que julga, é Deus que sabe quem somos nós para julgarmos. Mas cuidado, porque muitas vezes nós também podemos ser a pedra de tropeço e um obstáculo no caminho do irmão. Acho muito engraçado, porque isso é algo que é tão vivo, né, na igreja, é um versículo que a gente fala tanto, né, que acontece uma coisa, a pessoa fala assim: eu lembro que a Bruna falava muito, muito desse versículo, e ela fala: eu não quero ser pedra de tropeço, pastora, eu não quero ser pedra de tropeço, pode decidir o que for, pode fazer o que for, eu não quero ser pedra de tropeço. Exatamente por causa dessa
seriedade que é isso. Quando a gente afasta um irmão dos caminhos do Senhor, a gente tem que tomar cuidado e a gente não julgar o nosso irmão naquilo que a Bíblia não condena. Queridos, tem tanta gente julgando por coisas tão supérfluas. E aquilo que a Bíblia não condena, quem somos nós para julgarmos? E precisamos também tomar cuidado, porque quando a gente fala de pedra de tropeço, muitas vezes a gente acha em coisas absurdas. Queridos, é uma fofoca, é uma sedução, é uma grosseria. É quando a gente fala mal da casa do Senhor. É quando a gente aceita conceitos mundanos e a gente tenta convencer o nosso irmãozinho a aceitar aquilo também. Sabe quando você está conversando com alguém e a pessoa fala assim, não acho que é bem assim esse negócio de dízimo e oferta. Não acho. Porque assim, eu acho que é só uma desculpa da igreja para ganhar dinheiro. E a pessoa está dentro da igreja falando mal sobre um conceito bíblico e aí a pessoa acha que não é pedra de tropeço. Ou está dentro da igreja fofocando, falando mal de alguém, falando assim, não acho que é... Aí você acha que essa pessoa se converteu mesmo? Não acho. Não acho que essa pessoa se converteu, não acho que essa pessoa é isso, não acho que essa pessoa é aquilo. E começa a difamar alguém dentro da igreja. Até o momento que essa pessoa descobre que está sendo difamada. Aí essa pessoa sai da igreja e as pessoas falam assim, nossa, que pessoa sensível. Gente, a gente tem que precisar muito cuidado. Porque quando a Bíblia fala sobre pedras de tropeço, ela está falando exatamente sobre aqueles que afastam os outros do caminho do Senhor. No final, a escolha é pessoal. Mas nós, muitas vezes, vamos ser a pedra de tropeço. Significa que a pessoa vai cair? Não. Tem gente que passa e continua. Porque a fé dela é muito forte em Cristo. Mas tem outras pessoas que ainda estão começando a sua caminhada ou que ainda não são tão fortes em Cristo, que se a gente não tomar cuidado, nós vamos fazer essas pessoas caírem. Eu não entendo crente que fala mal da igreja, que fala mal do crente. Para mim, e o pastor Thomas sempre fala isso, que, gente, não está satisfeito. Tem várias igrejas, tem igreja para todo mundo. Mas é muito triste a gente ver pessoas dentro da própria igreja falando mal da igreja, falando mal, não só dos pastores não, falando mal das pessoas da igreja, falando mal de alguma coisa da igreja. E muitas vezes, queridos, isso é pedra de tropeço. Porque aquela pessoa está tentando ficar na igreja, aquela pessoa está tentando, e às vezes ela está desanimada de ir para a igreja. Aí ela chega na igreja e tem alguém falando mal da igreja. Aí esse evento foi muito chato. Aí isso aqui tá muito chato. Aí já viu que aquela pessoa olhando para você, olha, acho que aquela pessoa tá ali. E aí a pessoa começa a ouvir falando mal da igreja. Vocês acham realmente que vai ser fácil para essa pessoa ficar na igreja? Não vai. A gente precisa tomar cuidado com as coisas que a gente fala, a gente precisa tomar cuidado com as coisas, até como a gente olha, como a gente se porta. Porque no final das contas, por mais que a nossa intenção não fosse ruim, é o que Paulo fala, por mais que para você comer carne esteja ok, se o seu irmão do seu lado, para ele, não é digno, não coma carne na frente dele. Tome cuidado, porque no final das contas nós vamos prestar a nossa conta diante do Senhor. E é uma conta muito séria pra gente, é uma pessoa muito séria pra gente prestar. Eu vou prestar as minhas contas diante do Criador do universo. E eu vou prestar as minhas contas de tudo que eu fiz. E a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Romanos 14, 7 a 8 e 10 a 12 diz assim: pois nenhum de nós vive apenas para si mesmo, e nenhum de nós morre apenas para si. Se vivemos, vivemos para o Senhor. Se morremos, morremos para o Senhor. Assim, quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Portanto, por que você julga o seu irmão? E por que o despreza? Pois todos compareceremos diante, olha a seriedade, pois todos compareceremos diante do tribunal de Deus. Assim, cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Para de perder tempo vendo se o seu irmãozinho está bem, porque no final das contas é a sua conta que a gente vai prestar diante do Senhor. A seriedade que isso tem. Por isso que ele fala, para que você está julgando o seu irmão? No final das contas é você que vai prestar as suas contas diante do Senhor. E eu não sei você, no dia que eu apresentar as minhas contas, eu quero ouvir do Senhor, servo bom e fiel. Eu quero ouvir do Senhor que eu aproveitei cada oportunidade que o Senhor me deu nessa vida. E se eu errei, e se eu caí, e se eu não aproveitei a oportunidade, eu voltei, me arrependi e me acertei diante do Senhor. Para de perder tempo com a vida dos outros. Hoje em dia a gente vive uma vida que está baseada em assistir a vida dos outros, né? Daí a rede social que é a maior prova disso. A gente olha a vida de todo mundo. Eu não sei quem foi esses dias que virou para mim e falou assim: ai, pastor, às vezes me dá uma raiva da rede social, eu preciso sair. Porque aí eu fico olhando aquela pessoa e eu falo assim, mas aquela pessoa que nem crente tem tudo isso, faz tudo aquilo. E aí eu fico pensando, eu falo assim, gente, mas por que na minha vida isso não acontece? Na vida dela acontece. Eu falo assim, olha, para tudo. Se preocupa no seu relacionamento com Deus, ajeita a sua casa, ajeita a sua vida. Vai
vai lá diante do Senhor e endireita a sua vida pessoal com o Senhor. Porque na rede social, queridos, tudo é lindo. Na rede social, tudo é perfeito. Já viu aquela pessoa que nunca faz nada na rede social, mas aí quando alguma coisa dá errado, fica postando, não, tudo é maravilhoso, tudo é bom, como eu tô feliz. Na rede social, gente, só se posta coisa boa. Na rede social tem até filtro, porque agora até a nossa aparência é ajeitada. E a gente olha para as coisas dos outros, a gente olha para as coisas das redes sociais. E para que a gente fica olhando para tudo isso, perdendo tempo? No final das contas, eu não vou apresentar as contas desse influencer, eu não vou apresentar as contas dessa pessoa que eu sigo, eu vou apresentar as minhas contas diante do Senhor. Muita gente julgando outras mães, quando na verdade elas precisam ser melhores mães dentro de casa. Muito homem olhando para outros homens de como eles fazem as coisas e querendo ter a riqueza que eles têm, quando na verdade se preocupa com a sua família, com a sua casa, trabalha ali no seu dia a dia, faz o seu melhor diante do Senhor. E o Senhor é aquele que cuida de nós. Precisamos tomar cuidado. A gente perde tanto tempo se comparando, tanto tempo olhando para os outros, e a gente precisa cuidar de nós. E é isso que Paulo está falando aqui. Cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. A gente não vive para agradar os nossos prazeres, a gente vive para agradar ao Senhor. Mas aí em Romanos 15, de 5 a 7, ele diz que o Deus paciente e encorajador dê a vocês um espírito de unidade, segundo Cristo Jesus, para que juntos em uma só voz glorifiquem ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, aceitem uns aos outros, da mesma forma que Cristo os aceitou, a fim de que vocês deem glória a Deus. Paulo fala sobre julgamento, Paulo começa falando sobre amar ao próximo, depois ele fala sobre a gente deixar coisas para trás, e aí ele vai falando sobre nós não julgarmos, e agora Paulo entrou em algo que é muito importante para a igreja, que é sobre a unidade. Ele fala que o Deus paciente e encorajador, com duas coisas muito importantes para a unidade, dê a vocês um espírito de unidade, segundo Cristo Jesus, para que juntos, olha que lindo o porquê que a gente precisa ser unido. Ele fala o porquê, para que juntos em uma só voz glorifiquem ao Deus e ao Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. A unidade da igreja traz honra e glória para o Senhor. O motivo de nós sermos unidos não é para a gente não se sentir sozinho, não, queridos. O motivo para nós como igreja sermos unidos é porque quando a gente é unido, nós glorificamos ao Senhor. E ele deixa muito claro aqui, porque em um só voz vocês glorifiquem ao Deus, ao Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. E ele fala algo que é muito lindo, que ele fala: aceitem uns aos outros, como Cristo os aceitou. Ah, pastora, para mim é muito difícil aceitar essa pessoa. Também, queridos, era muito difícil nós sermos salvos no sangue de Jesus Cristo. Mas Jesus Cristo, de qualquer forma, me salvou